Então tá, então vamos lá, pessoal. Bem, vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai dar continuidade no nosso estudo de caso da semana passada, tá bom? Então, para quem já assistiu, né, a nossa explanação da semana passada, quem não assistiu, como a Paty falou, já está disponível no canal do Compras, e compras.sp.gov.br, e aí a gente vai falar agora da parte 2, tá? Então, seguimos aqui na oficina, como lançar o credenciamento nos temas compras.gov.br, parte 2. E aí, nós vamos tratar agora, lá no novo divulgação de compras, do lançamento da inexigibilidade. Então, como que funciona? Bem, vamos dar uma recapitulada aqui do que a gente conversou semana passada, tá? Então, vou conversar com vocês um pouquinho. Na semana passada, a gente fez o lançamento do credenciamento, né? Então, a gente lançou o edital de chamamento público, as empresas que queriam fornecer o ticket de refeição para a secretaria mandaram as suas propostas, a secretaria fez a avaliação da proposta mediante a documentação que estava lá no edital, o que tinha lá como documento de habilitação para essas empresas, e aí, como que funciona? Elas estando habilitadas, elas vão ser credenciadas, tudo bem? E aí, a gente conversou sobre o período em que o credenciamento fica em aberto, né? O artigo 79 lá, parágrafo primeiro, eu não me lembro agora de cabeça, mas eu trouxe para vocês, diz que o credenciamento tem que ficar permanentemente em aberto, correto? E aí, esse credenciamento vai ficar permanentemente aberto, mas a gente tinha cadastrado 3 empresas, tá certo? E aí, agora, a gente vai lançar uma inexigibilidade para essa empresa firmar um contrato com a administração, tudo bem? Então, eu vou trazer para vocês como que a gente lança essa inexigibilidade no Compras, tá? Então, vou compartilhar aqui. Então, lançamento da inexigibilidade. Então, eu vou lá no novo divulgação de compras, tá certo? E aí, eu vou em criar aqui, direto, tá? Aqui, eu não estou falando de uma inex que vem do PCA. Aqui eu estou lançando uma contratação proveniente de um credenciamento. Não estou mais falando de uma contratação, como a gente conversou na semana passada, que foi uma contratação que veio do PCA e que foi analisada, foi feito um ETP e que foi proveniente dela, surgiu um credenciamento. Não, agora eu estou lançando uma inexigibilidade para o meu credenciamento, tá? Então, eu estou criando aqui direto no novo divulgação de compras. Então, vou clicar aqui em criar e ele vai me dar a criação de uma contratação. E aí, eu vou colocar o título da minha contratação, prestação de serviço, fornecimento, gerenciamento e administração do Vale Refeição, categoria serviços. E aí, aqui também, Paty, acho que é importante a gente trazer isso aqui, né? Que é uma coisa que às vezes surge muita dúvida sobre isso aqui, às vezes a gente tem até chamados também sobre isso aqui, que são essas datas estimadas para início e conclusão do processo de contratação. Aqui, pessoal, a gente já conversou sobre isso e eu vou trazer mais uma vez para vocês entenderem. Aqui não é o contrato, prazo estimado do contrato. Aqui é a data estimada do processo de contratação. Que dia que você está começando o seu processo de contratação? Ah, eu estou começando hoje, dia 23/4. Quanto tempo você vai levar entre fazer aqui o seu documento da fase interna, sei lá, algum documento que você precisa fazer para poder lançar essa inexigibilidade, passar ali pelo seu jurídico, se tiver que passar, pedir para a sua autoridade máxima assinar o seu processo administrativo, 5 dias. Então, você vai colocar ali, ó, prazo estimado de duração do processo de contratação. É o seu processo, não é o contrato, tá? Então, eu vou demorar 5 dias. Até dia 28, eu já terminei esse processo e ele já vai estar lançado no Compras. Então, eu vou demorar 5 dias para poder finalizar esse processo. E aí, eu vou colocar aqui o prazo estimado de duração do meu processo de contratação. Tudo bem? Então, aqui não é a data estimada do contrato. Não está escrito contrato, está escrito contratação.
tá bom? Então, as pessoas, às vezes, elas confundem. Aí, o que que acontece? Coloca a data de 2026, aí a sua inexigibilidade sai com data de 2026, entende? Por quê? Porque você está colocando uma data de duração do seu contrato, e não é isso. Aqui está perguntando qual é o período que você vai demorar para iniciar e terminar esse processo de inexigibilidade aqui. Então, você está começando hoje, quantos dias você leva para poder tramitar o seu processo administrativo dentro da sua unidade? Ah, 5 dias, 10 dias, 15 dias? É esse período que você vai colocar. Tudo bem? Beleza. Aí você vai descrever o seu objeto, vai clicar em concluir e ela vai ser lançada aqui. E aí você vai lá no botãozinho de editar. Beleza. Vou chegar aqui em dados básicos da contratação. Mesma coisa da semana passada. Porém, agora eu não vou escolher credenciamento, porque o credenciamento já foi lançado. Agora eu vou escolher uma inexigibilidade de licitação, porque eu vou lançar a inexigibilidade do meu credenciamento, certo? Então, eu vou clicar aqui em inexigibilidade de licitação, e aí eu vou escolher o meu normativo, tá certo? E aí eu vou lá na 14133, artigo 74, que são os motivos da inexigibilidade. E eu vou achar aqui o inciso 4, objetos que devam ou possam ser contratados por meio do credenciamento. Então, quando eu for escolher minha motivação legal, eu vou colocar esse inciso aqui, inciso 4, artigo 74, inciso 4. Quando eu clicar nele, o que que vai acontecer? Automaticamente, depois que eu escolher a fundamentação legal, ele vai me abrir aqui os dados do meu credenciamento. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que informar a qual credenciamento eu me refiro. E aí o sistema vai fazer um link com o meu credenciamento, tá certo? Então, ó, confira os dados do credenciamento informados, bem como o tipo de contratação e o fundamento legal, pois, uma vez salva a contratação, esses dados não poderão mais ser alterados. Tudo bem? Então, eu vou colocar qual é a minha WASG, qual o número do meu credenciamento, qual é o ano do meu credenciamento e a qual CNPJ fornecedor eu estou fazendo referência, para eu poder lançar a minha inexigibilidade, tá certo? E esses dados, eles têm que estar de acordo com os dados que eu lancei. Então, eu posso lançar aqui um CNPJ de um fornecedor que eu ainda não publiquei ele? Não posso? Então, vamos supor, quando a gente fez o nosso credenciamento na semana passada, nós lançamos 3 empresas. Então, quando eu for puxar o CNPJ aqui do fornecedor, eu tenho que puxar de um daqueles 3 fornecedores cadastrados. Eu não posso puxar de um quarto fornecedor que eu ainda não lancei lá, porque senão ele não vai achar aqui, ele não vai reconhecer, tá certo? Então, beleza. Então, agora eu vou colocar aqui os dados, e aí eu coloquei. A nossa WASG é a 990000. O meu número do credenciamento é 16 de 2025 e o CNPJ do fornecedor é esse CNPJ aqui, tá certo? Beleza. Vou colocar esses dados, vou avançar, e aí eu vou colocar aqui categoria é serviço, a moeda real, a descrição do objeto, ele vai puxar já do meu credenciamento, e eu vou avançar. Nos itens, eu não vou mexer nesses itens. Por quê? Como eu fiz um credenciamento de ticket, eu vou deixar a quantidade máxima lá dos tickets totais para eu poder fazer o meu contrato, tá certo? Então, tudo vai depender do objeto que você está credenciando, como que você fez o seu edital de credenciamento, tá? Nesse caso do estudo de caso, foi o quantitativo máximo, então eu não precisei mexer. Mas se eu precisasse mexer, seria idêntico ao que a gente fez na semana passada, tá? A gente poderia expandir aqui e entrar lá no local de entrega e mexer no quantitativo, tá bom? Aqui seria o momento, certo? Beleza, eu vou passar anexos, a mesma coisa. Eu vou colocar aqui os anexos referentes a essa minha inexigibilidade, algum arquivo que eu deva colocar aqui em anexo e vou salvar, vou continuar lançando aqui a minha inexigibilidade normalmente.
Responsáveis, eu tenho que colocar o responsável pela contratação direta e a autoridade competente, os dois, tá? Toda vez que eu for lançar uma inexigibilidade. Feito isso, eu lancei todos os dados da minha inexigibilidade. Eu vou clicar aqui em concluir e ele vai me dar o resumo da minha contratação. Então, vocês observam que o modus operandi de lançamento é sempre o mesmo, né? Você vai colocar ali, vai preencher os dados básicos, o item, os anexos responsáveis, vai clicar em concluir e ele vai te dar um espelho daquilo que você está lançando. Então, você vai ter aqui o número do processo, o tipo de contratação, a fundamentação legal, a UASG, o número do credenciamento, o CNPJ, tudo direitinho aqui, o objeto. Aí ele vai pegar o item, ele vai ver se tem artefato vinculado ou anexo. Depois ele vai te dizer quem são os responsáveis e você vai vir e vai divulgar a sua contratação. Aquela data lá que a gente conversou, que está lá, por exemplo, do dia 23 ao dia 28, é um período que você começou a lançar a sua contratação. Vamos supor que hoje já é dia 28, tá? Então, passou esses 5 dias, você tramitou o seu processo administrativo internamente, passou pelas instâncias de quem tinha que autorizar, de quem tinha que assinar, tudo direitinho, e aí chegou lá no dia 28, você, pum, publicou o seu contrato, a sua inexigibilidade. Então, é mais ou menos esse processo, esse tempo de tramitação do seu processo interno no seu órgão, tá bom? E aí você vai vir aqui e vai divulgar a sua contratação. E aí ele vai te dar o número do seu PNCP, tá? Então, o trâmite é muito parecido com o trâmite também do credenciamento. Se você vai fazer uma dispensa sem disputa, uma inexigibilidade por algum outro inciso, é muito parecido. A diferença aqui é que você linka o seu credenciamento à inexigibilidade que você está lançando. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Beleza. Tudo bem. Então, aí a gente vai lá no PNCP para ver a publicação da inexigibilidade. E aí, eu peguei o número lá do PNCP e colei aqui, mas a gente poderia colocar o número da UASG e escolher uma modalidade de inexigibilidade. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Peraí que a Siri está falando. A gente poderia colocar aqui inexigibilidade, colocar a UASG, lembrando que sempre tem que ter todos aqui. Por quê? Porque inexigibilidade, você já lançou o resultado. Então, se você deixar a receber recebendo proposta aqui, você não vai achar, tá? Então, você muda aqui para todos, coloca aqui o número e vamos pesquisar. E aí, eu achei o quê? O ato que autoriza a contratação direta. Aqui já eu peguei aqui já é o. Peço perdão. Aqui, gente, já é o número da INEX, tá? Então, o número do meu credenciamento é 1, mas o número da minha contratação direta é outro. O número da minha INEX é outro, já é 37, porque dentro do meu órgão, um monte de gente já fez um monte de INEX e a minha INEX é a 37 de 2025, tá? Ela não é o mesmo número do meu credenciamento. Meu credenciamento tem um número e cada vez que eu lançar uma INEX, vai ser uma nova INEX. Então, se eu posso fazer agora para o próximo CNPJ da lista, provavelmente seria a INEX 38. Para o próximo CNPJ, 39. Tudo bem? Então, beleza. Aí vai estar aqui os dados, ó, inexigibilidade, 74,4, tal, o valor total do que foi despendido, o objeto, e aí aqui a gente vai ver que tem o ticket, a quantidade, o valor unitário, o valor total, e quando a gente olha aqui no olhinho, vai ter aqui o CNPJ, tudo direitinho, e quem que foi que fez, quem que foi o vencedor desse item, nesse caso aqui desse credenciamento, tá certo? Beleza, já fiz a inexigibilidade, já publiquei no PNCP, e agora qual é o próximo passo? O que que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente vai lançar o contrato proveniente dessa inexigibilidade, tá certo? Então, a gente primeiro, faz o credenciamento, credencia essas empresas, depois a gente vai lançar essa inexigibilidade, e essa inexigibilidade, se ela tiver um contrato proveniente, a gente vai lançar esse contrato no Compras Contratos.
certo? Eu vou seguir, hein? Ninguém tá falando nada. Ó, compras, contratos, publicação da inexigibilidade. Então, vamos lá. Essa aqui é a carinha do nosso compras, contratos, treinamento, que é o ambiente que é amarelinho em cima. Produção é azul e o compras, contratos, treinamento é o amarelinho, tá certo? Eu vou clicar aqui, ó, na abinha contratos. Quando eu clicar na abinha contratos, ele vai me dar a minha tela inicial com os contratos que eu já tenho publicados. E aí eu vou vir aqui, ó, adicionar contrato. E aí eu vou começar a preencher as abas do contrato, do que eu tenho que lançar ali para poder colocar o meu contrato, tá? Então, eu vou começar aqui com fornecedor, colocando o CNPJ e a razão social. Minutas de empenho a gente não utiliza ainda, porque a gente não tem uma integração entre o CIAFEM e o contratos, então a gente não preenche essa parte. No caso em tela, a gente não tem um fornecedor subcontratado. A data de assinatura, você vai colocar a data que você está publicando. Então, eu estou partindo do pressuposto que era dia 23 até o dia 28. Então, dia 28, a gente fez a publicação no PNCP e assinou o contrato no dia 30. Então, eu estou entendendo aqui que a gente está publicando esse contrato no dia 30 de abril, tá bom? DOU a gente não aplica, porque é da 14133, então a gente não vai publicar no DOU. Autoridades signatárias, isso aqui é cadastro interno de vocês. Se vocês tiverem autoridades signatárias, vocês podem dizer quem é a autoridade que está assinando esse contrato. O objeto, que vocês vão pegar lá no PNCP e vão trazer para cá. Informações complementares, se houver. Modalidade da compra, inexigibilidade. Quando nós estávamos fazendo esse material, aí eu falei, Patrícia, não tem o inciso 4. Aí ela falou, não acredito. Eu falei, sim, no ambiente de treinamento não tem inciso 4, gente. E aí, assim, a gente não tem muito por onde correr. Então, a gente fez, assim, para mostrar para vocês, tá? Que em produção tem. A gente até conversou com uma colega que faz esse tipo de lançamento em produção. Ela falou que tem, que funciona perfeitamente. Então, aqui é mais para vocês saberem como proceder, tá? Mas no ambiente de treinamento a gente não conseguiu chegar até o fim e lançar lá no PNCP, porque infelizmente a gente não tem esse inciso lá no ambiente de treinamento. Mas aqui você já tem uma ideia de como fazer em produção, tudo bem? Então, tá aqui, a gente fez uma montagem cinematográfica aqui para aparecer o inciso 4. Contrata Mais Brasil não é o caso, né? O número da compra, que é 37/2025, porque é a compra do meu ato de contratação lá de inexigibilidade, lembram? Não é o número do meu credenciamento, bom? É o número da minha inexigibilidade, beleza? Então, coloquei aqui 37, a minha unidade de compra. Unidade beneficiária a gente não utiliza. E aí eu vou passar para as características do contrato. Então, vou colocar que é um contrato de despesa, que é tipo contrato, subtítulo a gente não utiliza, categoria é serviço, subcategoria é algo que se vocês tiverem e utilizarem no órgão de vocês, vocês podem utilizar. Então, poderia ser subcategoria, sei lá, serviço barra alimentação, enfim, né? Talvez se vocês tivessem. O número do contrato, vocês vão colocar de acordo com o que vocês utilizarem lá. Código do sistema interno a gente não utiliza também. E aí vem o número do processo. A WASG já está aqui, que é a gestora de origem, né? E se ele é prorrogável, eu coloquei que não. Prazo indeterminado, não. Se quer gerar o cronograma automático, saiu sim aqui, mas eu deveria ter colocado não, tá? Situação ativa, próxima aba. Aí vem os itens do contrato. Por que é importante a gente colocar o número da nossa compra e o inciso corretamente? Porque quando a gente for buscar os itens, ele vai buscar o item automaticamente. Então, se eu estou falando de um processo que eu tenho 10 itens, 20 itens, 30 itens, ele vai buscar automaticamente, tá certo? Então, eu vou clicar aqui em buscar itens da compra, ele vai procurar e vai trazer o item para mim, beleza? No caso, como é serviço, não tem tipo de material, então não se aplica. É o item 1, que é a administração de ticket, quantidade 800, valor unitário 990, quantidade de parcelas, valor total.
que não vai aparecer aqui, mas é 792 mil, a data de início dia 30/4. Beleza. Empenhos a gente não utiliza. E vigências e valores. Então, data de proposta foi dia 9/4, que foi quando a gente lançou o nosso credenciamento. A início da vigência, 30/4. Término da vigência, eu coloquei como 29/4 aqui de 2026, de um ano, porque talvez esse contrato aí, depois de um ano, vai renovar, não vai renovar. Então, assim, eu coloquei aqui um ano só por hábito mesmo, porque eu não tinha muita noção de colocar se era 10 anos, se era um ano, eu coloquei um ano. E o valor total, 792 mil. Beleza. Feito isso, a gente vai salvar e voltar para poder proceder à publicação. Porém, conforme eu expliquei para vocês, nós não temos a publicação no PNCP porque nós não temos esse inciso lá no ambiente de treinamento. Então, eu salvei e voltei, e aí a gente volta para essa telinha aqui, que é a nossa telinha inicial, que aí a gente teria que vir aqui nessa rodana e proceder à publicação. Tá certo? Então, aqui a gente fecha o ciclo do credenciamento, de como você começa desde lá da publicação do edital de chamamento público até o lançamento da inexigibilidade. E aqui a gente termina aí o nosso conteúdo. Tá bom? É isso. Muito obrigada. E fim. Tem uma pergunta do Valdeci aqui no chat. Ele pergunta o seguinte, ó, que uma vez inserida a data final do encerramento da contratação, você lembra que você deu o exemplo de 10 anos? Ele falou assim, supondo que ele lançou lá somente 2 meses, 12 meses, como fazer para alterar a data final sem ter que alterar a data inicial da abertura do edital? Então, o sistema, ele entende que quando você está alterando o edital, essa informação do seu edital é dali para frente. Então, ele pede que você altere a data inicial. Lembram que quando eu falei com vocês que vocês vão fazer o evento de alteração, esse evento de alteração ele somente é possível antes de publicar alguma empresa vencedora? Então, assim, o que que acontece? Você está ali, não sei se vocês vão se recordar no material passado, você está ali e você tem aqueles 3 pontinhos. Os 3 pontinhos têm algumas opções: anular, revogar, incluir resultado, e um deles é evento de alteração. Depois que você inclui um resultado, você já não pode mais fazer evento de alteração. Então, se você for fazer um evento de alteração e você não publicou ainda esse resultado, você ainda não colocou nenhuma empresa, significa que você pode alterar seu edital e você não vai prejudicar ninguém dali por diante. Então, não tem problema você alterar aquela data inicial. Você está dizendo o seguinte: olha, pessoal, eu estou republicando meu edital, e a partir de agora ele vai valer daqui para diante. E não tem problema, porque nenhuma empresa foi cadastrada ainda. Então, realmente você vai ter que alterar a data inicial. É uma exigência ali do sistema. Beleza. É como se fosse um edital retificado, entendeu? Não sei se ficou claro. Fala para a Vanessa que ela me respondeu. Tá bom. Valdeci, Mas se é não isso. ficou claro, ele coloca. Olha lá, essas Isso. empresas já enviaram toda a documentação e só aguardam a definição. Então, aí você pode colocar, você tem um campo de justificativa. E aí, nessa justificativa, você pode colocar lá como se fosse um esclarecimento, né? Você vai dizer que você está retificando apenas a data, que nenhum conteúdo do edital foi alterado, e que, porém, o sistema, ele realmente exige a alteração da data inicial e tudo mais. Então, você coloca lá no seu campo de justificativa que você está aumentando, você está prolongando a data
do edital, tendo em vista o artigo 79, que fala que tem que ficar permanentemente aberto e tal, 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 tal. Então, você coloca na sua justificativa e diz que o conteúdo do edital não foi alterado em nada, mas que você está fazendo esse evento de alteração tão somente para postergar a data que estava com data final, sei lá, para, sei lá, 30 do 10 de 2025 para ficar para 30 do 10 de 2035, entendeu? Alguma coisa assim. Então, você coloca no seu campo de justificativa. Perfeito. Tem uma pergunta da Cristina aqui que ela fez o seguinte, ó. Quais os documentos que temos que anexar no compras no processo de inexigibilidade após o credenciamento? Isso aí depende do seu edital. Eu não tenho como dizer, porque eu não tenho cada contratação, aí você tem que ver como que está o seu edital, o que que o seu jurídico exige, que tipo de contratação que você está fazendo, entendeu? Isso foge da nossa alçada, não tenho como dizer quais os tipos de documento que você tem que anexar. A gente não vai conseguir entrar nessa seara, porque vai depender. Não tem, a gente não tem como trazer essa resposta, entendeu, Paty? Depende muito do Entendi. tipo. Você está fazendo credenciamento de plano de saúde ou credenciamento de ticket. Aí, sei lá, no momento da sua inexigibilidade, o seu edital diz que você vai anexar tais tipos de arquivo. Vai depender muito do tipo de contratação e do que o seu edital fala, entendeu? Você vai colocar na sua inexigibilidade a documentação que você pegou da empresa, por exemplo? Eu não sei, realmente eu não tenho como responder essa pergunta. Depende muito da contratação. Mas acho que a Cristina entendeu, né? A Tá. Marina pergunta o seguinte, ó, poderia explicar mais sobre a quantidade que deve ser preenchida no momento da publicação do edital? E ela exemplifica, credenciamento de médicos, quando não sabemos a quantidade de profissionais que será necessário. Então, quando não se sabe a quantidade, normalmente coloca um, tá? O que a gente vê na praxe aí é que as pessoas colocam um. Por quê? Porque quando você não tem um quantitativo, você vai credenciando os médicos ao longo do o médico, os laboratórios, enfim, né? Então, o que eu vejo é as pessoas colocando o quantitativo um. Vejo os órgãos fazer. Porque você não tem um quantitativo, você não sabe quantos médicos você vai contratar. Então, você coloca o quantitativo um. Porque você não tem é, pode vir um, pode vir dois, pode vir 1.000 médicos, né? Então, você não tem como precisar o quantitativo. E aí você vai colocar um. E aí você vai conseguir cadastrar, você vai. Aí para o valor unitário eles colocam 0,001. Coloca o valor mínimo lá, sabe? Que consegue colocar no campo de valor também. E Legal. aí você. Agora, se você tem, vamos supor, se você tem uma estimativa de demanda, se você fez uma estimativa de demanda, se você tem uma estimativa de demanda, aí você pode colocar. Pode colocar, por exemplo, você tem uma estimativa lá que você tem 800 servidores, e esses 800 servidores costumam se consultar 30 vezes por mês. Deixa eu fazer aqui, Você peraí. ficou muda. 800. Fiquei? Ai, pelo menos para mim ficou. 30 Agora tá normal. vezes 12. Ó, vamos supor, você tem uma estimativa que você tem 800 servidores, em média eles se consultam 30 vezes por mês. Bem, bem assim, né? E isso dá 288 mil consultas por ano. Você pode colocar essa estimativa, entendeu? Mas eu vejo, normalmente, os credenciamentos que eu vejo para médico é de um e o valor de 0,01 centavos. Que aí você vai colocando na medida que você vai recebendo a proposta. A Marina tinha até perguntado sobre o valor unitário também. Acredito, né, Marina, que já a Vanessa já
esclareceu os 2 pontos aqui. E o Valdeci perguntou com relação ao campo diligência, se temos O como campo de informar diligência é sobre só. credenciais. Não, o campo de diligência é só para pregão. Pregão, pregão, Concorrência. concorrência, dispensa com disputa. Não tem ainda aqui no campo. No novo DC, né? É. A Isabela perguntou o seguinte: você sabe informar se no caso de credenciamento de agricultores para o atendimento ao PEPAES, que é o Programa Paulista de Agricultura, os fornecedores podem ser pessoas físicas? Sim, o credenciamento pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. O campo Não lá permite, né? tem. CPF e CNPJ, né? Para registro do resultado. Não tem. Porque é pelo SICAF, né? O credenciado ele tem que estar cadastrado no SICAF. Então, ele pode ser tanto pessoa jurídica quanto física, desde que ele esteja cadastrado no SICAF. Vanessa, muito obrigada, viu? Imagina. Pela explanação aí de hoje.